Olá, meus estimados alunos. Cabe-nos hoje fazer uma abordagem com relação ao direito romano. E nós já começamos, já tecemos algumas considerações em outras aulas anteriores com relação a essa importante contribuição que Roma legou ao pensamento jurídico ocidental, que foi exatamente conceber a ciência jurídica e fornecer as bases do direito privado que vai se difundir pela Europa a partir do século XII, tendo como centro irradiador as universidades europeias, a primeira das quais a Universidade de Bolonha. Então, realmente, estudar o direito romano é estudar aquele direito que está no cerne, que fornece a base, que forma a base do direito privado do mundo ocidental. Então, quando se fala em direito romano, evidentemente temos que tecer algumas considerações com relação à história de Roma. Estudar o direito romano é, em alguma medida, também estreitar relação com a história de Roma, a história daquela que foi, em dado momento, chamada de a cidade eterna. Então, quando se fala em estudar direito romano, normalmente os autores vão conceituar o direito romano como um conjunto de regras, como um conjunto de normas que estiveram em vigor em Roma desde a sua fundação, que nós vamos ver que situa-se no século VIII a.C., até o século VI depois de Cristo, que seria o século no qual vai morrer um importante imperador romano, do Império Romano já do Oriente, chamado Justiniano. Então a morte desse imperador, que se deu no ano de 565, teria por efeito, por fim, findar a história do direito romano. Então muitos autores vão estabelecer esse direito romano como um conjunto de normas que vigoraram na sociedade romana da fundação da cidade, que a lenda situa em 753 a.C., teria sido então Roma fundada, teria sido Roma então fundada por Rômulo, e esse direito então se estenderia até o século VI, como eu acabei de dizer, até o ano de 565, o ano da morte do imperador Justiniano. Então, nós estamos falando de um período de aproximadamente 12 ou mais séculos. Então, é um período muito extenso, no qual o direito romano vai originar-se de uma forma arcaica, rudimentar, e vai atingir um desenvolvimento extraordinário e vai exatamente fornecer as linhas mestras do direito privado europeu e ocidental de uma maneira geral. Então, quando nós falamos em estudar o direito romano, como eu dizia, se faz necessário que nós tracemos algumas linhas mestras com relação à história da própria cidade de Roma. Então, a história do direito está intimamente associada à história da cidade de Roma. Então, normalmente, nós vamos encontrar um conjunto bem significativo de historiadores e, posteriormente, de juristas que se especializaram no estudo do direito romano, denominados romanistas, que vão propor uma série de classificações, uma série de abordagens, uma série de formas a partir das quais essa história pudesse ser estudada. Então, ao longo dos séculos, nós vamos encontrar uma gama bastante significativa de historiadores com perspectivas, com interpretações, muitas vezes convergentes, mas também, inúmeras vezes, divergentes. A falta, muitas vezes, em determinados períodos dessa história, de
meios comprobatórios, fidedignos, de provas consistentes, que corroborem, que confirmem determinadas interpretações, realmente leva a uma certa celeuma, a uma certa confusão, a um certo antagonismo de interpretações, e isso obriga-nos, em dado momento, a também fazermos escolhas. Há interpretações que vão se firmando, que vão sendo aceitas, que vão adquirindo uma certa notoriedade, né? Há aquelas outras interpretações, há aquelas outras classificações dessa história de Roma que foram sendo relegadas a segundo plano, foram sendo esquecidas. Então, nessa perspectiva, os autores contemporâneos, boa parte deles, quando se ocupam da história de Roma e, consequentemente, do direito romano, o fazem a partir de determinadas perspectivas. Nós vamos aderir, nessa nossa conversa, a uma dessas classificações que se tornaram notórias, que receberam uma grande aceitação de vários historiadores e romanistas ao longo do tempo, que é a classificação, que é o estudo, né, da história a partir de duas perspectivas, uma externa e outra interna, que é uma perspectiva proposta pelo filósofo matemático alemão do século XVIII, o Leibniz. O Leibniz, então, no século XVIII, vai propor estudarmos a história de Roma numa perspectiva, como eu disse, externa, que ele vai associar à história da evolução das instituições políticas romanas. Então, essa perspectiva está associada exatamente à forma com que se estruturou o poder em Roma ao longo desses séculos todos que eu acabei de mencionar. Já uma outra perspectiva que ele propõe é o estudo da história interna. É o estudo exatamente da evolução das instituições jurídicas ao longo desse período também longo de tempo, nesse período bastante alargado de tempo. Então, nós já fizemos menção com relação a uma e outra dessas perspectivas, a um e outro desses enfoques, a uma e outra dessas classificações temporais, essas periodizações no estudo da história romana. Pois bem, vamos então tecer algumas considerações ainda de caráter mais superficial, ainda de caráter mais panorâmico, para estabelecermos, como eu dizia no início, algumas linhas mestras a partir das quais nós possamos fazer um maior aprofundamento desse nosso estudo. Então vamos começar exatamente tecendo algumas considerações com relação à história externa de Roma, né? Então, como dizia Leibniz, posso estudar a história de Roma nessa perspectiva da evolução das suas instituições políticas. Nessa perspectiva, Leibniz propõe que a história de Roma, nesse espaço de tempo, que abarca do século VIII a.C., lembrando mais uma vez, até o século VI depois de Cristo, para Leibniz, esse longo espaço de tempo poderia ser didaticamente dividido em três grandes períodos. O primeiro dos quais, que estaria lá nas origens, na fundação de Roma, e se estenderia por pouco mais de 2 séculos, seria exatamente a realeza. Então, Roma teria se estabelecido inicialmente a partir de um regime monárquico, de um regime real, né? Então nós teríamos tido como centro do poder em Roma uma série de reis, sendo que o primeiro deles seria o Rômulo, aquele que tem exatamente uma ascendência que remonta a Enéas, um dos sobreviventes da guerra de Troia. Inclusive a saga de Enéas, que já é em certa medida anunciada na Ilíada do Homero, vai ser retomada muitos séculos depois pelo grande poeta latino Virgílio, na sua obra Eneida. Nessa obra Eneida, Virgílio vai tentar vai estabelecer esse percurso desse herói que
vai, por meio de uma descendência que chegará até Roma, fundar uma cidade na região do Lácio, né? Na região que hoje nós conhecemos como a Itália, na qual Roma está inserida. Então, na história externa, esses três grandes períodos, que seriam a realeza, a república e o império, sendo que o império, nós já fizemos menção, que ele é subdividido em dois períodos também. O período que inicia-se com o imperador Otaviano, o Augusto, em 27 a.C., e o período que vai iniciar-se com o imperador Diocleciano, que é o Dominato, no ano de 284 depois de Cristo. Né? Então vamos começar a tecer algumas considerações, na verdade retomando aulas nas quais nós já fizemos essa abordagem do período da realeza, mas em linhas muito largas, em uma abordagem mais superficial, vamos só relembrar o que nós já dissemos com relação a esse primeiro período da história externa chamado realeza. Como nós dissemos, na verdade, Roma vai começar a interessar-se pela história das suas origens muitos séculos depois dessas origens. Então, nós vamos deparar, os romanos naquela ocasião vão se deparar com a ausência de fontes. Fontes confiáveis, fidedignas, fontes documentais, que pudessem corroborar realmente o que teria acontecido nesses primórdios da história romana. Então, a realeza, ela, como eu disse agora há pouco, ela teria início exatamente com o primeiro rei, que seria Rômulo. Né? Então, Rômulo é colocado como fundador de Roma e o seu primeiro rei. A ele vão se seguir outros 6 reis. Numa Pompílio, Tulo Hostílio, Anco Márcio, Tarquínio o Velho, Sérvio Túlio e, por fim, Tarquínio o Soberbo. Né? O Prisco é o velho, que já falei mais atrás. Né? Então, Tarquínio o Soberbo seria o último de 7 reis que teriam, então, governado Roma nesse período que vai da sua fundação, no ano de 753 a.C., até o ano de 510 ou 509 a.C. ainda. Ano esse no qual teria acontecido uma revolta que teria levado ao destronamento do reino, que teria levado exatamente ao fim do reinado de Tarquínio o Soberbo. Então, na verdade, não há uma versão única com relação à passagem deste período chamado realeza para o período da república. Uma das versões é essa, que teria havido uma revolta e bruscamente nós teríamos então passado da realeza para a república a partir dessa revolta. E essa revolta teria se dado nesse ano de 510 ou 509 a.C. Então, uma revolta que abruptamente rompeu com a realeza e deu início ao segundo período político chamado república. Outros historiadores entendem que não houve essa ruptura brusca, abrupta, mas sim uma passagem gradual do período da realeza para o período da república. De qualquer forma, para fins didáticos, vamos aceitar que realmente no ano de 509 ou 510 nós vamos encontrar o fim da realeza e o início da república. Então a república vai iniciar-se no ano de 509 antes de Cristo e vai estender-se até o ano de 27 antes de Cristo. Então, portanto, o período da realeza é menos extenso que o período da república. O período da república, então, vai abarcar praticamente 5 séculos. Então, a república vai exatamente ser o momento em que Roma vai afirmar-se, vai expandir-se territorialmente,
vai exatamente, vamos dizer, vai sedimentar uma série de conquistas. Roma vai iniciar as suas conquistas no Mediterrâneo e vai estendê-las para além, para a Ásia, para a África. Roma vai se tornando paulatinamente um grande centro comercial, um grande centro agrícola, uma cidade que vai se tornando cada vez mais cosmopolita. Não é à toa que há um brocardo, há uma frase que vem exatamente dos tempos áureos de Roma, que dizia que todos os caminhos levam a Roma. Então, Roma, em dado momento, vai assumindo um papel central nesse mundo antigo. Então, a realeza destronada dá início à república, um novo regime político, com peculiaridades próprias, com uma estruturação do poder bastante peculiar também, diferenciada daquela que se apresentava na época da realeza. Então, a república vai romper com esse governo monocrático, esse governo de uma pessoa só, né, que é o rei, que nós vimos na realeza, era alguém que detinha um enorme poder em suas mãos. Alguns romanistas vão dizer que o rei tinha um poder absoluto na época da realeza. Ele era o chefe religioso, ele era o chefe administrativo, ele era o chefe do poder judiciário, vamos dizer, do judiciário, né? Ele é que encarregava-se da questão da justiça, ele era o chefe militar, então ele congregava em suas mãos uma quantidade bastante significativa de poderes. E a realeza tinha algumas características, ela teria sido eletiva, o rei seria escolhido. Isso não é um ponto também, vamos dizer, pacífico entre os romanistas. Alguns entendem que, na verdade, esse rei não seria escolhido, mas seria indicado em dado momento por alguém, só haveria por parte do povo romano, vamos dizer, a aceitação, o referendo desse nome, né? De qualquer maneira, esse rei, então, era alguém que exercia o seu mandato, né, o seu mistério, o seu governo por toda a vida, então era um cargo vitalício, e era um cargo também que não era hereditário, né? Não havia, então, uma descendência real a ocupar, né, essa função em Roma. Com a República, nós vamos ver a instauração de um regime que, em função, principalmente, tudo indica, das exorbitâncias do poder, né, da forma com que o poder foi conduzido pelo último e destronado rei, o Tarquínio, ou soberbo, pelos seus desmandos, pela sua tirania, pela forma com que ele usou em benefício próprio do poder, etc., teria havido por parte dos romanos uma grande precaução com relação ao governo de um só, e um governo que se desse de maneira vitalícia, né, um governo que concentrasse de maneira absoluta os poderes em suas mãos. Isso parece que vai encontrar uma forte resistência, tanto assim que a República vai surgir exatamente a partir de figuras que vão substituir o rei em boa parte das suas funções, que serão aqueles chamados de cônsuls. Teriam sido, a princípio, pretores, ou seja, aqueles que vão à frente do exército, né? Então, esses cônsuls teriam sido no número de 2, pessoas que seriam eleitas para exercer
esse mistério público, pessoas então que estariam postas à frente do poder para administrar a coisa romana, administrar o poder em benefício dos romanos. Esses cônsules, eles seriam então eleitos. Então seria uma forma de governo eletiva e seria também um governo de caráter temporário. Os cônsules, ao contrário dos reis, não exerceriam as suas funções, não teriam o seu mandato durante toda a vida, mas num período bastante exíguo, até para a nossa realidade contemporânea. Os 2 cônsules exerceriam o mandato de 1 ano. Aí, inclusive, há controvérsias entre os autores. Alguns vão dizer que eles se revezariam no exercício dessas funções. Que funções? Administrativas, militares e judiciárias, principalmente. Eles exerceriam essas funções durante 1 ano, sendo que, mês a mês, cada um deles exerceria em caráter de exclusividade, vigiado, vamos dizer, fiscalizado pelo outro, exerceria num caráter de exclusividade essas funções no período de 1 ano. Então, no primeiro mês, um exerceria as funções, fiscalizado pelo outro, no segundo mês, o outro exerceria, fiscalizado pelo segundo, e assim sucessivamente. Outros vão defender a tese segundo a qual, na verdade, eles vão distribuir entre si as funções governamentais, que vão se avolumando, vão se tornando cada vez mais importantes.